Olá! Escola é espaço de acolhimento, respeito à diversidade. Esses princípios fazem parte da filosofia do bem viver, que nasce a partir das vivências de povos ameríndios para transformar diferentes realidades. Como então praticar um ensino transformador nas salas de aula? Vamos conversar agora com a professora Renata Parreira sobre esse assunto. Olá, Renata, que prazer tê-la aqui no Entrevista, tudo bem? Olá, Pedro. É uma satisfação. Gostaria de agradecer o convite, saudar a diversidade existente no nosso país, saudar a nossa ancestralidade, né? Reverenciar as mais velhas que pavimentaram esse solo para que eu tivesse hoje ecoando a minha voz nesse espaço. Maravilha. Renata, como que a gente pratica a filosofia do bem viver na sala de aula? Essa é uma pergunta extremamente importante, né? Quando a gente se trata do bem viver, porque primeiramente a gente precisa entender o conceito, o que é o bem viver. O bem viver é você estar pleno, estar inteiro, né? Toda a inteireza do ser, toda a integralidade, ela precisa estar presente no espaço escolar. O bem viver, ele está muito relacionado à felicidade de você ser aceito e acolhido como você é, a partir da sua existência, né? E compreender que cada ser humano, que cada estudante que tem na escola, ele é único. Ele é único e, ao mesmo tempo, universal. E são vários universos que se conectam no universo maior que é a escola. Né? Então, como fazer esse processo? Eu acho que o primeiro processo que a gente precisa pensar é entender a formação dos profissionais de educação. Né? A gente coloca muito a educação pautada na prática do professor, do docente em sala de aula. Mas a gente tem que entender que desde aquela pessoa, aquele profissional, né, da carreira assistência, que está lá como vigilante, na portaria, como porteiro ou porteira, e que acolhe aquele estudante, precisa ter uma formação para ele entender a diversidade e acolher a diversidade de cada aluno que adentra o espaço escolar. É um ponto. É evidente que a formação dos profissionais, dos professores, é a essência, é a vida dentro de uma escola. Né? Então, assim, não dá mais para a gente compreender o espaço escolar sem a gestão, os gestores, terem no seu módulo de formação, quando eles concorrem, né, a uma eleição, né, normalmente é uma lista tríplice, concorre à eleição, ele apresenta ali um projeto político-pedagógico que ele quer praticar naquele espaço escolar, e ele também precisa ser incluído na sua formação enquanto gestor de eixos transversais como direitos humanos e a diversidade. Pensando nos grupos historicamente excluídos e invisibilizados, como a população, os povos originários, a população negra, né, povos ciganos, né, quilombolas, né, as pessoas periféricas, né, os campesinos. É necessário que os gestores eles compreendam que o que ele vai trabalhar dentro da escola é uma microsociedade. Sendo uma microsociedade, tudo que tem na sociedade, tudo que compõe a sociedade, o mosaico de uma sociedade brasileira, né, é necessário que a gente esteja preparado para fazer esse acolhimento dessa diversidade dentro da escola. E que está muito longe, tá, Pedro? É importante a gente colocar. Sim. Né? As pessoas que militam, que são ativistas de direitos humanos, professores, né, têm um discurso muito rebuscado. A gramática dos direitos humanos nos oportuniza, né, expressões, chavões, né, temas, lemas, muito humanísticos, mas que, na prática, a gente vem observando que isso não contém. Tem uma máxima do Paulo Freire que eu gosto muito, eu sou paulo freiriano, sou educadora popular, a minha formação é em pedagogia, sou pedagoga por formação, e ele diz o seguinte, que o nosso grande desafio enquanto docente, enquanto profissional de educação, é você diminuir a distância entre o discurso e a prática. Ou seja, o que a gente fala, o que a gente verbaliza e o que de fato a gente pratica dentro da nossa sala de aula. Porque existe essa questão, o professor, quando ele fecha a porta da sala dele, e ali dentro, ele é que sabe o que ele vai tratar com os alunos. Então, se não houver um compromisso, né, uma transparência entre a prática dele e o projeto político-pedagógico dentro da escola, o alinhamento entre a gestão e todos os profissionais, fica realmente complicado de você favorecer
esse espaço de bem viver para o estudante na escola. Sim. Paulo Freire, né, muitas pessoas conhecem, falava de uma educação libertadora, né? E o bem viver também tem essa dimensão de emancipar o ser humano, né, principalmente os mais marginalizados. Dá para dizer que o Paulo Freire já pregava um bem viver antes dessa filosofia ser sistematizada? Eu sou bem suspeita para falar de Paulo Freire, porque eu acho ele genial, Sim. né? Então, assim, Paulo Freire, na verdade, ele já tratava questões que hoje a gente conceitua de um outro nome e que ele já fazia isso na prática dele. Então, quando ele propõe analisar teoria e prática a partir de uma conscientização e de uma alfabetização e de uma decolonialidade de mentes, é uma coisa que se você for pensar, isso é vanguarda. Sim. Hoje a gente está falando dessa questão que a gente precisa decolonizar nossas mentes. Mas Paulo Freire já dizia isso, né? Então, ele tem ali, inclusive foi muito marginalizado nesses últimos tempos, né? Foi demonizado, e a gente precisa entender o seguinte, que Paulo Freire ele tem mais de 40 obras. A mais conhecida que as pessoas citam muito é a Pedagogia do Oprimido, onde ele coloca muito que a gente aprende a rezar a cartilha do opressor, e quando a gente está no espaço, ocupando o espaço de poder que esse opressor está, a gente acaba exercitando as mesmas práticas usuais desse opressor. Mas ele também fala de uma liberdade, ele fala de uma liberdade de mentes, de sentimentos, de práticas, de exercícios, inclusive que dentro da nossa profissão, enquanto professora, eu posso dizer para você, quando eu iniciei meu primeiro ano, eu gritava com os alunos. Depois eu compreendi que aquele grito era uma violência simbólica, era uma violência psicológica. Eu fui aprendendo a partir da minha formação. E fui compreendendo também a partir da minha trajetória enquanto aluna, enquanto estudante, porque eu queria da escola pública, e fui me observando silente. Eu comecei a falar dentro da Secretaria de Educação numa escola, no normal, era normalista aos 16 anos, numa aula de filosofia. Eu comecei a falar nesse momento. Então, 16 anos muda dentro de uma... Por que essa estudante, Renata Parreira Peixoto, foi muda, silente ao longo desses anos todos? Então, eu sempre fiz muito a minha prática, muito olhando, fazendo essa digressão histórica das minhas memórias afetivas enquanto estudante. Isso me ajudou muito, me auxiliou muito a pensar, por exemplo, e volto daqui a pouco para complementar essa coisa do Paulo Freire, pensar uma fila por ordem de tamanho. Eu sou uma mulher de 1,80 m, então eu nunca fui uma criança pequena, né? Eu era a maior da escola, a maior da sala, a maior do mundo. E aquilo, para mim, me oprimia muito ser diferente. Eu queria pegar na mão da professora, mas eu não conseguia, porque eu era a última da turma, da fila sempre, né? Bom, quando me tornei professora, as filas são ordem de chegada. Os pais vieram reclamar. Escuta, no banco é ordem de tamanho. No hospital, quando você vai numa consulta, é ordem de tamanho. Quando você vai na padaria, a fila é organizada por ordem de tamanho. Então, assim, tem algumas questões que a gente pratica e de uma forma muito automática a reprodução. Você aprende a ser professora daquela forma e começa, quando você se torna professora, você faz o que as professoras faziam com você. Sim. E Paulo Freire, ele propõe justamente essa desconstrução. A desconstrução daquela localização, daquela organização geográfica de um aluno olhando na nuca do outro. Não, vamos trabalhar em grupo. Sim. Vamos utilizar a habilidade do outro companheiro ali, coleguinha, para poder me ajudar. Eu sou boa em matemática, você é em português, e a gente se ajuda numa cooperação e constrói um conhecimento que contribui para a turma como um todo. Sim. Você queria fazer uma Renata, pergunta. Até porque, né, o Bem Viver fala muito dessa coexistência, né, desse conviver harmonioso. E você acha, Renata, que por meio dessa filosofia do bem viver, a gente consegue promover uma inclusão de todos os estudantes e também combater algumas práticas discriminatórias e até mesmo o bullying nas escolas? Muito desse bullying que a gente ouve nas escolas se chama racismo. E é necessário a gente compreender que numa sociedade brasileira, onde nós temos um legado, que é o escravismo e o colonialismo, e uma negação, primeiro, de uma identidade nacional, das matrizes indígenas e africanas, e a gente só valoriza e enaltece
né, o eurocentrismo e as matrizes europeias, é importante a gente dizer que as pessoas dentro da escola que não fazem parte deste grupo de pertencimento étnico-racial, por exemplo, como portugueses, italianos, franceses, né, e são pessoas de etnias, de várias etnias africanas, por exemplo, né, de vários países, né, porque as pessoas até hoje acham que a África é um país, é um continente africano, porque se a gente pensar em educação hoje, Pedro, nós precisamos pensar que a educação brasileira, tá, ela é pautada sim, né, em vários, inclusive nós produzimos e mantemos dentro da escola várias práticas discriminatórias, tá? Vários processos de exclusão, por exemplo, a população LGBTQIPA+. Se eu tenho, por exemplo, na educação de jovens e adultos, uma estudante que é travesti, você pode ter certeza, ela não vai permanecer na escola. Ela pode ter o acesso à escola, mas ela não permanece. Porque a escola, ela expulsa esses corpos, né? Da travestilidade, mulheres trans, homens trans. Por quê? Vai ter o impasse do banheiro, que é um impasse. Você vai dizer, nossa, mas isso é uma coisa simples. A utilização do banheiro para uma travesti ou para uma mulher trans. Como é que se dá? Bom, o banheiro masculino é inviável porque ela pode sofrer agressões. O banheiro feminino, as mulheres não querem que ela utilize. O das professoras, tampouco. Aonde essa estudante travesti ou trans, né, esse período que ela está na escola, como é que ela vai fazer para utilizar? Então, fora isso, fora os olhares de discriminação, Sim. fora as agressões, né, simbólicas, os silêncios que às vezes a sua corporeidade fala. Você não precisa verbalizar, você dizer a sua julgar de uma forma negativa uma pessoa. São muitas práticas discriminatórias que as pessoas acabam reproduzindo nas escolas, né? A gente está caminhando para o finalzinho desse programa, mas eu queria que você dissesse assim de maneira bem rápida como que a filosofia do bem viver pode ajudar, capacitar os professores a combater essas práticas discriminatórias nas escolas. A filosofia do bem viver, ela pode auxiliar, primeiro, nesse princípio da gente entender que nós somos seres em reconstrução. A cada dia você está se tornando um ser humano melhor, você está aprendendo novas habilidades, novas competências, informações, produzindo novos conhecimentos, né? E os profissionais da educação, em especial os professores que estão em sala de aula, e afirmo novamente, como já mencionei anteriormente, eles não são os únicos responsáveis por esse acolhimento diverso e pela implantação da filosofia do bem viver na escola. Eles fazem parte de um segmento, atores e atrizes, que precisam estar bem formados. Então é isso, é na questão da formação, é na questão de você se desapegar das suas crenças e verdades, porque não existem verdades absolutas, o mundo é diverso e plural. O Brasil, existem vários Brasis, existem várias cidadanias dentro do Brasil só, então não dá para oferecer uma única metodologia de ensino. Eu tenho que acolher. E é essa reflexão que a gente quer trazer aqui no Entrevista. Renata, muito obrigado por essa participação e a gente se fala em outro episódio aqui um pouco mais sobre filosofia do bem viver. A você de casa, agradeço pela companhia de sempre. Se quiser rever esse episódio e assistir as outras edições do Entrevista, é só ir lá no Globoplay, tá tudo disponível e gratuito. Até uma próxima, aquele abraço!